É muito bom ver o entusiasmo, a dedicação de vocês aqui na plataforma Bíblia Comentada, estudando sempre a palavra de Deus e querendo aprender cada vez mais da revelação divina. E você sabe que nós temos agora o projeto Bíblia Todo Dia. E para atender a uma das perguntas que vocês fizeram, que eu estou aqui, abrindo a palavra de Deus e deixando que a Bíblia fale. A pergunta que vocês fizeram foi essa: quando aconteceu a queda de Lúcifer do céu? Foi antes da criação de Adão e Eva? Vamos deixar que a Bíblia responda isso. O livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Então aqui a Bíblia fala que o diabo caiu do céu. E é daqui que vem a pergunta: quando aconteceu essa queda? Lendo Isaías, você percebe que ele fala no passado. Veja como você caiu do céu. Então, alguma coisa que aconteceu no passado do profeta, tá certo? Ou num tempo anterior ao tempo do profeta. Mas, quando o oráculo profético continua no verso 15, diz assim: Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. No hebraico está literalmente: você será precipitado, jogado. Você vai cair. Então eu vejo que no oráculo de Isaías fala da queda de Satanás usando dois modos verbais: um passado, outro futuro. Tá certo? Quando seria esse do passado? Então já aprendemos uma coisa: há pelo menos duas quedas de Satanás que Isaías coloca. Uma no passado do profeta, outra no futuro do profeta, em relação ao tempo em que viveu Isaías. E quando seria essa primeira queda de Satanás? Quando a gente vai para Jó, capítulo 38, versículo 7, a gente tem uma indagação que Deus faz a Jó acerca da criação da terra. Deus pergunta: Jó, você acha que sabe todas as coisas? Você não sabe nada. E quando Deus fala da criação da terra, Deus pergunta assim no verso 4, Jó 38, verso 4. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Deus está falando da criação. E ao falar da criação, ele diz no verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Essas estrelas da alva são anjos. Você sabe que as estrelas às vezes representam anjos na Bíblia. No Apocalipse nós temos anjos representados por estrelas. Por exemplo, quando Jesus fala que ele tinha na mão 7 estrelas. E a João é explicada a expressão que aquelas 7 estrelas referem-se aos anjos que cuidavam das igrejas. Também em Apocalipse 12, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, fala da queda de Satanás no céu, arrastando consigo a terça parte das estrelas. Isaías nós lemos falando de Satanás como estrela da manhã, estrela da alva. E aqui em Jó também fala das estrelas cantando. Então seria um símbolo para os anjos. Ora, se os anjos cantaram na criação do mundo, significa que eles já existiam antes da criação de Adão e Eva, correto? Quando Deus criou Adão e Eva, a primeira coisa que Deus falou com eles foi: de todo o fruto que há no jardim vocês podem comer, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ora, se já estava ali o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Eva foram criados, significa que a rebelião de Satanás no céu aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Porque o fruto proibido já estava lá, com serpente e tudo. Então nós sabemos que se a rebelião aconteceu antes da criação de Adão e Eva, certamente que a queda de Satanás do céu também aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Pelo menos essa primeira queda. Quer ver mais uma passagem que dá a entender isso? Quando nós vamos ao livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, nós temos aqui uma mensagem, um discurso de Jesus diante da euforia daqueles discípulos que ele mandou pregar e receberam já uma porção do Espírito Santo, eram 70, e eles voltaram empolgados. Olha, Senhor, em teu nome nós estamos expulsando demônios, estamos fazendo curas. Aí Jesus, olhando, contemplando a alegria deles, falou assim, no verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Certamente, Jesus está se referindo aqui àquela primeira queda de Satanás que aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Mas lembremos, em Isaías há a menção de duas quedas.
Uma no passado, em relação ao tempo do profeta, outro no futuro, em relação ao tempo de Isaías. Então já está definido que essa primeira queda de Satanás aconteceu antes da criação de Adão e Eva, correto? Só que aí eu tenho um problema. Quando eu vou para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, é dito assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, os filhos de Deus que iam se apresentar perante o Senhor certamente eram anjos, que também são assim denominados na Bíblia. Então, anjos que se apresentam diante de Deus, certamente no céu, e Satanás vai entre eles? O que aconteceu entre a primeira queda e esse episódio que Satanás conseguiu o direito de ir ao céu? Note que esse comparecimento dele diante de Deus foi depois da criação da humanidade, porque Jó já estava existindo aqui nesse mundo. Talvez Jó viveu na época dos patriarcas do Gênesis, foi num período ali de Abraão, Isaac e Jacó, que nós vemos Satanás indo ao céu. Então, o que eu tento compreender por essas passagens bíblicas? Houve uma queda de Satanás do céu antes da criação de Adão e Eva. Ele foi precipitado, foi expulso dali. Mas, por alguma razão, ele voltou a frequentar as cortes celestiais, porque assim ele é visto no livro de Jó. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, nós também vemos algo semelhante. Veja bem, Apocalipse capítulo 12, versículo 3, diz assim: Viu-se também outro sinal no céu. Veja, no céu. E eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Mais à frente, aqui nesse capítulo, o Apocalipse vai explicar que esse dragão é a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás.